potente e glorioso de alto escalão. Bem, hoje vamos discutir o bombardeio de Kryvyi Rog, cidade de Volodymyr Zelensky, assim como a destruição da economia agrícola da Ucrânia. Tem muita coisa lá. E começamos nosso programa. Aliás, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, o que me surpreende muito. Kuleba, o magnífico ex-ministro das Relações Exteriores, com um traço de lopata, que agora não se sabe o que representa e por que ele ainda não está na linha de frente. E aqui ele está com uma mulher que, ao que me parece, geralmente entrevista esse Dmitry Gordon, que talvez seja esposa dele, ou enfim, eles sempre entrevistam uns aos outros. É uma coisa meio estranha, um verdadeiro caos nas entrevistas. Ora, Kuleba está com a própria esposa. Ora, enfim, Kuleba homem entrevista Kuleba mulher. Depois eles trocam de lugar e acontece de tudo. Agora, pelo visto, eles se cansaram e chamaram mais uma entrevistadora de fora. Vida interessante a deles, no entanto. Isso soa. Até a vida instalativa. Continuação. В якій ми вже, власне, живемо. Alarme. 30 segundos. Soa, soa. Isso é para Kiev, você quer dizer? Sim, estamos com você. Isso não foi há pouco tempo. Tivemos essa experiência juntos em Kiev, quando soou o alarme e após 30 segundos houve as duas primeiras explosões. Mesmo Kiev e outras cidades da Ucrânia são atingidas. A culpa não é de um papel desnecessário, mas de criar esse modo de vida. Elas ficam perto da fronteira e sofrem ataques com bombas planadoras. Por isso, sempre defendo que as pessoas entendam sua realidade. Hoje essa é a realidade e não vejo mudanças em breve. Eles fingem que é muito difícil para eles e que se preocupam com quem vive nessa realidade. Qual é a realidade? 30 segundos após esse mesmo alarme de ataque aéreo e imediatamente ocorre um ataque. E Kuleba, o homem, diz para Gordon: eu entendo que é uma mulher, a esposa desse tal Gordon, que, bem, é nessa realidade que se tem que viver. Para ser sincero, eu e Pitakhom não somos Neslam Nastyukwan e estamos um pouco chocados com uma declaração dessas. Além disso, essa pessoa que era diretamente responsável por uma parte dos cidadãos, por suas vidas no exterior e dentro do país, destruiu tudo, incluindo esse próprio Kuleba, o homem. E agora ele avisa: se as coisas ficarem muito ruins, bem, Kuleba, o homem, Kuleba, vai pegar Kuleba, a mulher, eles vão para algum lugar como o Havaí, ou outras ilhas do Caribe, ou para a República Dominicana, ou para algum outro lugar. Sim, há muitos lugares onde alguém digno pode se esconder, mas os ucranianos comuns não são dignos. Aqueles que não são condes, nem príncipes, nem habitantes das camadas superiores da internet, e nem passageiros desse tal elevador social, que levou vários desses cabeças duras e fujões do alistamento para o topo. Bem, para nós todos, não está claro o que fazer. Isso é bastante revelador. Ou seja, todos esses Kulebas, Gordons e todos os outros habitantes já perderam completamente... perderam tudo. No geral, tanto a dignidade quanto a honra e tudo o mais. Mas seguem dizendo aos cidadãos comuns como viver. Logo eles vão começar a dizer por aí, provavelmente, vocês sabem, para não morrer de fome, é preciso comer um ovo cozido. Na verdade, eu li em algum lugar, acho que em memórias de alguém que passou por campos de concentração, ainda na Grande Guerra Patriótica, que para uma pessoa, de modo geral, para não morrer de fome, não para se sentir bem, mas para não morrer de fome por um longo período, basta um ovo cozido por dia. Bom, e eles provavelmente logo vão nos contar onde conseguir ovos, quais ovos são melhores, se é possível comer grama e tudo mais. E também vão, com essas caras preocupadas, ocupando metade da tela, contar que, vocês sabem, vamos pegar a erva daninha daquele canto hoje, ela é mais nutritiva. E atrás deles o mar vai estar fazendo barulho, e na pratinha vão ter lagostas, e o sol vai brilhar alto durante o frio intenso do inverno, que na Ucrânia vai causar graves casos de congelamento. Essas pessoas simplesmente não entendem o que estão fazendo. Não entendem por que estão fazendo. Eles simplesmente fazem porque, bom, precisam aparecer em algum lugar na telinha, precisam dar uma chance para si mesmos se expressarem. É como a pirâmide de Maslow. Na base estão as necessidades fisiológicas. Depois vem a segurança, e no topo, se não me engano, está a autoexpressão, a afirmação pessoal. Então eles estão no topo dessa pirâmide, e ficam falando todo tipo de bobagem. Fazer o quê? O próprio Kuleba nos contou o que está acontecendo. Agora vamos realmente ver o que está acontecendo na Ucrânia. A Federação Russa, literalmente nesta noite, no momento da gravação, realizou ataques massivos contra Sumy. Há relatos de destruição e vítimas. As Forças Armadas da Federação Russa realizaram um ataque massivo à cidade de Sumy na noite de 16 de agosto. Foram realizados ataques contra a infraestrutura civil da região.
Estão chegando relatos de destruição e feridos. Há um grande incêndio na cidade. Foram registrados danos a pessoas feridas. Naturalmente, nos locais atingidos há diferentes graus de destruição. Tudo isso foi realizado com o uso de drones Geran em uma instalação de infraestrutura civil em uma determinada região. Além disso, sobre Kryvyi Rog, cidade de Vladimir Zelensky, que já não é mais sua cidade natal faz tempo. Nem ele, nem seus pais ou amigos vivem lá. Sim, foi realizado um ataque massivo, e foi às suas forças especiais. A especificidade não está no próprio ataque, mas no fato de que praticamente foram destruídos pontos críticos, digamos assim, da empresa ArcelorMittal. É uma empresa metalúrgica, uma das maiores. É simplesmente enorme, uma das maiores, assim como a Zaporizhzhstal. Essa era a Kryvyi-Rog, mas depois virou ArcelorMittal. Eu não sei se a Zaporizhzhstal ainda se chama assim ou mudou de nome, mas isso não importa. Enfim, essa é a grande joia da indústria, por assim dizer, da Ucrânia. Ela suspendeu suas atividades porque os setores de alto forno foram destruídos. As instalações de energia foram destruídas e basicamente é isso. Lá estão planejando suspender tudo. É negócio privado do Arcelor, se não me engano. Depois ele vendeu ou não, mas isso não importa tanto. O fato é que agora praticamente não há carvão coquificável para esses altos fornos. E o carvão comum também está caríssimo. Esse Yugok está sendo bombardeado o tempo todo. Eu também acompanho isso, porque Kryvyi Rog é realmente o maior centro industrial da Ucrânia. E Zaporozhye também. Quem fornecerá metal para a Ucrânia? Provavelmente compraremos dos Estados Unidos em breve ou de outros produtores. Antes era a Alemanha, mas ela mesma destruiu tudo. Como já disse em vários vídeos, se ainda produzem algo lá, logo só fabricarão tanques. Vão colocar essa economia nos trilhos militares. Aqui ainda há uma declaração monstruosa, no geral sobre os bombardeios. Agora, uma declaração monstruosa de um dos chamados veteranos, pois existem diferentes tipos, como representantes das Forças Armadas da Ucrânia e dos Ukiles. Há todo tipo de gente, como Cabeças Duras e Dick. E é justamente o Dick, que ficou lá por 2 semanas em 2014 e caiu bêbado de um blindado, foi registrado e agora é considerado veterano. Daqui a pouco ele vai se nomear Generalíssimos do Universo. Lá ele comandava um pelotão, ou algo pequeno assim, e agora ele é comandante do Aidar, e quase comandante em chefe. Bem, pelo tamanho, claro. Fisicamente aí nem dar o título de almirante seria suficiente. Marechal de campo, almirante, dá para adicionar todos os títulos do mundo. Enfim, do que ele está falando? Ele propõe vincular as condições de dispensa da mobilização dos policiais ao número de pessoas capturadas. Tem muita besteira escrita ali. O fato é que esse sujeito propõe vincular a norma de captura de pessoas comuns, civis. Veja bem, a dispensa da mobilização desses próprios policiais. Ou seja, se você, digamos, não capturar, por exemplo, 10 pessoas por dia, você perde a dispensa da mobilização e vai para a linha de frente. Ou então é rebaixado, ou acontece outra coisa, ou até leva um chute. Sei lá, dá para esperar de tudo aqui. Então, imagina só. E não estamos falando daqueles caçadores de gente, aqueles de verdade, do centro de recrutamento, mas sim da polícia. A polícia que nossa polícia deveria nos proteger, teoricamente, mas aqui nossa polícia está nos caçando. Bem, essa já não é exatamente a mesma polícia que eu, aliás, me lembro. Lá por 2000, ou em 2018, ou em 2019, eu estava na Ucrânia, cheguei lá, e uma vez estávamos andando de carro com um amigo, e o carro estava com uma seta esquerda que não funcionava. Acho que era isso, e fomos parados por esses policiais de trânsito, não lembro mais como eles se chamam agora em ucraniano, algo como Dorejna, enfim, não importa. Eles vieram educados e avisaram: olha, está acontecendo isso e aquilo com o carro de vocês. Por favor, tentem consertar isso o quanto antes, porque se virmos vocês de novo assim, vamos ser obrigados a multar. Extremamente educados, foi tão agradável, sabe? Foi realmente muito bom. E agora sim, então, esses são os Joitadik e essa é a Emily. Sobre tudo isso, Dikov recentemente, aliás, foi mostrado na praia. Todos aqueles que estão lutando lá, todos que não pertencem à chamada alta sociedade, e esse milagre estava na praia, tinha uma sombra lá tão grande que dava para esconder um jardim de infância inteiro. Isso é simplesmente horrível, fazer uma declaração dessas.
Depois tem a Zinóstica aqui. Ela fala que já está na hora de convocar as mulheres também. Para ser sincero, não tenho dúvidas. Isso circula há uns 2 anos e sempre ouvimos. Mas ela voltou a comentar sobre isso. Pelo que entendi, voluntária. Então, pelo que entendi, voluntária, desde 9 de março de 2022. E por que essa voz rouca, o que aconteceu? Pegou um resfriado por causa do ar-condicionado. E qual é a sua opinião sobre o tema? A Ucrânia precisa de mobilização feminina. Mobilização de mulheres para o serviço militar. Obrigada. Concordo. Se temos direitos iguais, também devemos ter os mesmos deveres que os homens. Os mesmos deveres de defender a Ucrânia. Bem, olhem para essa militar, que segundo ela está nas trincheiras desde 2022 atrás dela, um ar-condicionado funcionando. Ela está sentada em algum lugar legal, com paredes bem acabadas, com um duto vindo desse ar-condicionado. Lá em cima está tudo bonito. Essa figura está sentada com uma camisa militar, ou talvez uma camiseta dessa cor. Aliás, agora mesmo, vamos nós também aparecer urgentemente na trincheira. Isso, é. E ela está contando sobre isso. Que eu acho que todas as mulheres deveriam ter obrigação militar e me prestar continência. Bem, pelo que entendi, ela pegou um resfriado, talvez por causa da cerveja gelada no Frint, um barzinho ali perto com esse nome. Acho que o ar-condicionado deixou ela com muito frio. Aliás, vou mostrar agora pra vocês a diferença entre militares de verdade e esses personagens assim, que só têm ferimentos e só pegam um resfriado por causa de cerveja gelada de novo. Aqui, junto com nossos amigos do chat, nós criamos essa imagem aqui. E encontrem, como dizem, 20 diferenças entre os de barbearia, não vou chamar de militares, mas de barbeiros, enfim, soldados das Forças Armadas da Ucrânia. E aqui no canto inferior esquerdo, aliás, esse sujeito aí e essa camisa xadrez estão representando ou uma raposa lenhadora ou sei lá quem. E ali embaixo, o de camiseta azul é aquele... esqueci o nome. O melhor amigo do Zelensky estava se apresentando. Geralmente ele fazia papel de móvel, não de humorista. Lá! Claro que não. E no canto inferior direito, esse é o chefe da Rada Suprema, o presidente. Bem, e lá em cima, esse é o Ucheles à esquerda. Depois aquele ali é algum tipo de crocotal, um representante. E esse aí, esse milagre barbudo e dentuço. Não faço ideia de quem seja. E esse aí, esse milagre que arregala os olhos debaixo do chapéu, no qual a gente vai encher agora. Não faço ideia. Só sei que tem uma bandeira do Canadá. Parece ser algo diferente. Imagina o tamanho da diferença. Imagina a barba desse personagem aí de cima. Esse com bigodinho, a barbinha dele, os dentes, as facetas. Onde é que isso? Em que tipos de roupas isso pode caber? Eles já estão todos com esse tipo de corpo aí. À esquerda, a cintura já é mais larga que os ombros. E os soldados no meio? Agora imagina, que horror. O que está acontecendo na Ucrânia agora? E ainda aparece mais uma criatura dessas aí do ar-condicionado. Ela disse que ficou com frio aqui por causa do ar-condicionado, então vamos deixar as mulheres da Ucrânia morrerem na linha de frente. O que está acontecendo, afinal? De onde vocês vêm? Quantos são? O nome de vocês é Legião? Tudo bem, eu entendo, tem a liderança, algumas pessoas lá. Tudo bem, algumas dezenas de pessoas. Mas esses tipos de URLs são milhares. Sempre aparecem novos. Bem, isso é impossível. Tudo bem, vamos continuar assistindo. O que aconteceu em Kryvyi Rog? O número de vítimas aumentou drasticamente. De novo, isso foi em 16 de agosto. Foi um ataque combinado com mísseis e drones. Atingiram 2 empresas industriais. Um homem morreu. Na verdade, lá o número é maior. Me escreveram no chat que há muito mais vítimas lá. Mas não vão contar sobre todos. E agora dizem que já foi resolvido, pra lá e pra cá. Mas o que nos interessa mais é outra coisa. O que aconteceu com essa tal fábrica? Aqui também falam sobre os mortos. A empresa é uma instalação civil da indústria de mineração e metalurgia. Em 2022, ela foi atingida por um ataque devastador de mísseis. Isso, bem, enfim, é a maior empresa de mineração e metalurgia do país. Na fábrica trabalham mais de 20 mil pessoas. Imagine se de fato, agora essa fábrica... Certo, vamos tirar o Akip. Nós não somos barbeiros. E se essas pessoas perderem o emprego, como isso afetará a economia de Kryvyi Rog? E depois de toda a Ucrânia? Afinal, não é a única empresa assim. Quantas menores existem? E quantos negócios estão fechando? Anos atrás, ao perceber o rumo das coisas, encerrei meu registro de empresário individual na Ucrânia.
apesar de ter pago impostos todo o período. Bem, também era um pequeno valor a menos, mas ainda assim era algo que circulava na economia. E agora, bem, em Kiev destruíram aquele mercado de livros que existia. Era um dos pontos de referência, por assim dizer, de toda Kiev. E agora está acontecendo a destruição gradual das empresas e da própria economia da Ucrânia. E o Zelensky, com o rosto alegre, fala sobre como estamos destruindo isso, destruindo aquilo, e vocês estão fazendo aquilo. Bem, até mesmo no caso do complexo metalúrgico, o próprio ArcelorMittal Kryvyi Rog são bilhões e bilhões em perdas. No primeiro semestre de 2026, o prejuízo líquido foi de 6 bilhões de hryvnias, o que dá, acho eu, algumas centenas de milhões de dólares. Posso estar enganado. É uma quantia enorme. É um negócio privado, sem apoio. Ele tenta continuar, mas com esse prejuízo, acho que logo tudo acabará. A receita foi de 32 bilhões contra 33 bilhões. No ano passado, o prejuízo não coberto foi de 39 bilhões de hryvnias. Bem, imagine o que ele está enfrentando agora. Afinal, é o maior representante, o maior produtor de produtos laminados de aço na Ucrânia. A empresa é especializada em produtos laminados longos, especialmente vergalhões, fio-máquina e outros. E o prejuízo líquido aumentou em 54%. Aqui nos dizem que é preciso convocar mulheres. E estão nos dizendo para estabelecer metas para os policiais com base no número de pessoas pegas nas ruas. Bem, e o que isso significa? A indústria está sofrendo, mas a Ucrânia já foi o celeiro da Europa, e agora esse mesmo celeiro da Europa, vamos dar uma olhada também. A exportação de grãos da Ucrânia caiu para 1/3. Enquanto isso, novamente, Zelensky e seus colegas dizem que estão enviando até flamingos de lá. Aliás, hoje eu ouvi dizer que esses mesmos flamingos, aqueles que supostamente bombardearam a Rússia, isso é mentira. Na verdade, foram enviados alguns drones a jato de fabricação inglesa de longo alcance. Nenhum flamingo, nada disso, quer dizer, eles existem na forma de cadáveres cozidos, só pra dizer que tem. Mas todos esses lançamentos e tudo mais é outra coisa. Isso talvez como diziam, essa buzificação está sendo filmada em Lugansk. Sim, a Mosfilm está filmando. Suspeita-se que todos esses flamingos sejam inteligência artificial. Na verdade, estão sendo lançados drones que o Reino Unido fornece. Isso é não é uma convicção firme, nem uma afirmação. Essa é apenas uma informação que encontrei hoje. Se é verdade ou não, não sei. Mas vamos acompanhar a situação juntos. A Ucrânia conseguiu exportar apenas 463 mil toneladas de grãos nos primeiros 9 dias de agosto. Isso é apenas 30% do ritmo normal. Exportação está na prática bloqueada por 3 lados e, por hora, sem solução. Antes dessas abordagens a esses petroleiros, navios de gás e tudo mais, ainda funcionava, mesmo que mal, algum tipo de acordo. Nós não tocamos no porto, vocês não mexem com a gente. Mas isso era violado periodicamente. Bem, de qualquer forma, eles navegavam. Iam pra lá, pra cá, pra lá. Rotas alternativas pela Romênia, Polônia, Hungria, Eslováquia e Moldávia custam de 50 a 70 dólares por tonelada a mais. Mas até essas estão ameaçadas. O ministro polonês da Agricultura confirmou a manutenção do embargo. O ministro da Política Agrária da Ucrânia, Taras Vysotsky, alertou sobre as consequências globais. Se isso continuar, os preços mundiais dos alimentos vão subir pelo menos 30%, como aconteceu em 2022. Eles, na verdade, já estão subindo, mas no geral sempre haverá outra fonte. O problema é que, quando as cadeias logísticas se reorganizarem, o que vai acontecer, apesar das dificuldades, pois os negócios não esperam, não há retorno. Trazer tudo de volta ao que era antes é fantasia. Ou seja, se a Ucrânia ficar de fora de todos esses processos, novamente por causa de mais uma ideia fixa das pessoas mais inteligentes do governo, trazer tudo de volta será impossível. Isso será mais uma catástrofe e irreversível. Eu escrevo lá regularmente, catástrofe, isso é uma catástrofe. Porque praticamente todo dia se atinge um novo fundo do poço, depois outro. Todos os fundos do poço já foram atingidos. Praticamente não sobra nada. Bem, é isso. Só resta o negócio desses drones que voam pra lá e pra cá. E mesmo assim não está claro se esses drones são ingleses, se são produzidos na Ucrânia ou em outro lugar. Bom, enfim, tudo bem. Agora vamos dar uma olhada nos líderes poderosos. Porque faz tempo que eles não aparecem e está na hora de dar uma olhada neles. Quem temos aqui, por exemplo? Esse personagem aqui fala sobre a necessidade
de trazer ossos do exterior para a Ucrânia e reenterrar os heróis. Sinceramente, nunca tinha ouvido falar da maioria dessas pessoas que estão sendo reenterradas. Mas aparentemente são alguns heróis. Provavelmente heróis gloriosos. É isso aí. A transferência das restos mortais dos nossos heróis está em andamento. Defendo que a Ucrânia deve trazer de volta e reenterrar em casa seus heróis e lutadores pela liberdade que estão no exterior. E escritores, cientistas, outras figuras, eles meio que, deixa pra lá, vamos trazer todo tipo de nazista. Esses são nacionalistas, esses sim, vamos colocar na frente. Eu e Juan ficamos confusos, ficamos sem entender. E depois? Depois, de repente, aparece o Tuca e ele começa a falar sobre a situação do supermercado. O Tuca aparenta ter emagrecido, provavelmente por dançar bastante. Já a moça à esquerda engordou, ela esteve aqui há pouco. Postei isso novamente no canal do Telegram. Em vários lugares como Itália, Espanha e outros. Aliás, para se inscrever no canal do Telegram, aponte a câmera do seu celular ou tablet para esse QR Code. E você vai entrar direto lá. Se você está me assistindo de um dispositivo móvel, então clique no link na descrição do vídeo e também vai entrar imediatamente no reduto da sabedoria e da empatia. Então a representante da mídia, que engordou, está conversando com o Tuca, que emagreceu, e o Tuca diz o seguinte para ela. Tuca, ontem eu não fui às lojas, mas na segunda-feira eu estive no hipermercado perto de casa. Não vi nenhuma boa prateleira. Aham. Então quer dizer, Tuca, ele domina o método empírico de pesquisa científica, e ele entende que foi uma vez ao mercado, não viu prateleiras vazias, talvez ele nem enxergue direito, eu não sei. Isso mostra que não há prateleiras vazias na Ucrânia. Ele extrapola isso. Ou seja, Tuca é tão genial que ao ver uma gota d'água, como foi dito em Sherlock Holmes, consegue concluir que existe um oceano inteiro em algum lugar daquele planeta onde ele viu essa gota d'água. Já pensou que gênio está se perdendo em uma camisa xadrez, sofrendo num AP de cortinas amarelas? O Plotny já abriu o horror várias vezes. E essas fotos já circulavam, eram espalhadas pelos meios de comunicação, semeando pânico e espalhando sentimentos de pânico entre a população. Jorge Borisovich, discordo de você, pois domingo fui a 2 supermercados e vi várias prateleiras vazias, sem venda de ovos. É a extrapolação do Tuca. Agora o Tuca vai dançar a dança do Tuca, dizendo que é tudo mentira e provavelmente culpar a jornalista, dizendo que tudo não passa de invenção. Isso coroa os produtos. Eu nem monitorei toda a situação. Então você quis dizer que depois disso não tem mais nada. Fui à loja uma vez e agora dizem que eu monitoro a situação como um todo. Mas você acabou de dizer que nada disso existe. Invejo muito as habilidades intelectuais deles, não do fundo do coração, mas invejo mesmo assim. Depois tem também o Utsio Melian, que está sofrendo no Reino Unido com sua franjinha, com um processo criminal na Ucrânia, por evasão do serviço militar. Ele é um evasor do serviço militar, que fala que é herói de guerra, mas tem um processo criminal contra ele na Ucrânia. Ele imediatamente, antes mesmo de tudo isso se tornar conhecido, fugiu para o Reino Unido e agora está lutando em algum lugar nas terras da velha Albion. Está lutando, não se sabe com quem, nem por quê, nem o que ele representa, mas é isso aí. É uma guerra contínua. Uma em cada 2 gerações de ucranianos enfrenta os russos. Só acabará quando a Rússia for destruída e surgirem dezenas de pequenos estados no leste. E enquanto o Kremlin não reunir todos eles de novo, se não destruirmos o Kremlin completamente, fisicamente, o que provavelmente não conseguiremos fazer, só então teremos paz. Entre nós? Mas você mora no Reino Unido, quem é esse nós? Os britânicos vão ter paz ou os ucranianos? Ouvir esse tipo de bobagem também é difícil. Isso é confuso, vocês só podem estar brincando. Não tem graça. E por último, acho que vou mostrar pra vocês o sul desse ex-promotor. Com uma camiseta limpinha, supostamente sentado em Akipa, assistindo aos bombardeios, esse é o passado heróico e de combate dele. Olhem para esse guerreiro calejado pelo tempo. Lá em algum lugar alguém atirou, aqui está ventando e Yuga olha corajosamente para a tela. Tela. Meu pai dizia que não se pode assobiar dentro de casa. Pai, deixa eles assobiarem e vocês têm que bater palmas. Deixa eles assobiarem. Eles assobiam sim, do coração para o sol, Yura. Do coração para o sol. Então esses foram os personagens que tivemos hoje. Essa é a situação na Ucrânia. Escrevam o que vocês pensam sobre isso e nós com Pitac Neslamnosti, Juan, nos despedimos de vocês. Muitos debateram as restrições da União Europeia para novos solicitantes de asilo, homens em idade de recrutamento.
Sinceramente, apoio essa decisão. Porque, olha, não dá para ficar lá sentado sem cumprir seus deveres e depois apoiar todas essas coisas que dizem sobre a Ucrânia ser um campo de concentração. Na Ucrânia, se houver esse campo de concentração, a pessoa entrega o passaporte biométrico que conseguimos em 2016, que ainda garante proteção coletiva. Por favor, corte todos os laços com a Ucrânia. É fácil falar de campos de concentração enquanto curte a vida na Holanda, Alemanha ou Barcelona.